Mãe descobre que o filho é uma vítima de um sequestro chocante e revela um segredo aterrador. O coração de Clara parecia um tambor descontrolado. Desde que Lucas, seu pequeno de 5 anos, desaparecera, a casa se tornara um eco de dor e desespero. A cada esquina que ela virava, o vazio crescia, ameaçando engoli-la por completo. Mães falavam sobre a dor da separação, mas nada poderia se comparar à tortura de não saber se seu filho estava seguro. As noites eram intermináveis, acompanhadas por pesadelos onde a risada do menino se transformava em gritos. Tudo piorou quando, um mês após o desaparecimento, uma carta anônima chegou à sua porta. As palavras estavam escritas em uma caligrafia trêmula e revelavam uma verdade aterradora. Lucas foi sequestrado. Ele está em perigo! Ninguém pode ajudá-la, a não ser você mesma. A angústia pulsou como um choque elétrico. Clara não podia acreditar no que estava lendo. A letra em off tornava tudo mais real. Ela não tinha dimensão do inimigo que enfrentava. Era um fantasma, um verdadeiro terror invisível. Um nó se formou em sua garganta, e a cada dia que passava, sua determinação crescia. Clara decidiu que não se renderia. Se seu filho ainda estivesse vivo, ela faria de tudo para encontrá-lo. Em meio à turbulência emocional, Clara encontrou um diário antigo no sótão, coberto por uma camada espessa de poeira. Ao abri-lo, uma onda de desconfiança a envolveu. As páginas eram amareladas, com uma caligrafia que ela reconheceu imediatamente. Era da sua mãe. As primeiras palavras eram um grito silencioso. Eles estão sempre à espreita. Cuidado! Clara engoliu em seco, um arrepio atravessando sua coluna. Sua mãe nunca falava sobre o passado, mas aqui estava um fragmento sombrio enterrado sob segredos. O diário contava histórias de uma onda de sequestros que devastou a cidade há anos. Um eco de dor e medo que parecia se repetir. As descrições eram vívidas. Um homem sinistro, sempre com uma máscara. Um chamado pelo nome das crianças. Um padrão que ecoava em sua mente, como um eco distante. Clara sentiu seu estômago revirar. E se o sequestrador fosse alguém ligado a ela? As lembranças começam a se agitar. Vizinhos, as conversas em voz baixa nas reuniões de família. Uma pista surgia ali e outra acolá. Ela começou a paranoia de achar que todos ao seu redor eram suspeitos. O que mais a deixava apavorada era a possibilidade de que a verdade a confrontasse de uma forma aterradora. O perigo estava mais próximo do que ela imaginava, e o instinto primal começou a crescer dentro dela. Cada instante contava. Clara precisava agir. A escuridão que cercava seu passado agora se tornava sua melhor amiga, uma luz na busca por seu filho. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentiu o peso do diário em suas mãos. A caligrafia da mãe dançava em sua mente como um eco inquietante. A cada página virada,
Uma nova camada de medo se desenrolava diante dela. As histórias de crianças que desapareceram sem deixar rastro, envoltas em segredos que alimentavam esse ciclo de terror, se tornavam mais vívidas. E se Lucas fosse apenas uma vítima de um padrão repetido, obscuro e insidioso? Enquanto a noite se fechava, uma energia estranha invadiu. Clara decidiu que tinha que ir até a antiga casa da avó, onde sua mãe crescera e onde os relatos de desaparecimentos começavam. Talvez na velhice de sua avó houvesse mais segredos escondidos. Um nó na garganta e o coração apertado, ela pegou as chaves e saiu. A casa estava escura. A luz do lampião mal iluminava o caminho. Cada passo ecoava dentro dela como um tambor impiedoso. Ao entrar, o cheiro de mofo a envolveu, uma lembrança do passado que nunca teve a chance de desvendar. Clara começou a procurar em cada canto, abrindo gavetas, revirei livros antigos, esperando pistas. E então, em uma caixa de madeira, encontrou uma foto. O coração parou. Era um grupo de crianças em um piquenique. E no canto, um homem encapuzado com um sorriso perturbador. A imagem pareceu saltar da página. Por um segundo, tudo ao redor dela ficou escuro e quieto. Aquele homem! Ela o conhecia. Um grito se formou dentro dela, mas foi sufocado pelo aterrorizante reconhecimento. Era o namorado de sua mãe, alguém que sempre foi considerado parte da família. Como isso era possível? A mente dela girava, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça monstruoso. Se ele estava envolvido, havia muito mais em jogo do que apenas a segurança de Lucas. Uma batida forte na porta interrompeu seus pensamentos. Clara parou paralisada. Quem poderia ser? O medo a consumia, mas a curiosidade puxava-a para a porta. Ela respirou fundo e, com mãos trêmulas, girou a maçaneta. Ao abrir, uma figura sombria a aguardava. Um homem alto, vestido de preto, com o rosto levemente oculto pela sombra. Clara, você precisa saber a verdade, disse ele, a voz grave soando como um aviso. Quem é você? O que você sabe sobre Lucas? O coração dela batia como um tambor. É mais do que você imagina. Eles estão dentro de você, Clara. O sequestro, ele é parte da sua história. As palavras do homem ressoaram como um trovão. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Era a confirmação de suas piores suspeitas. Mas antes que pudesse perguntar mais, o homem deu um passo à frente e uma luz revelou seu rosto. Era o homem da foto. Ela recuou, o terror a dominando. Mas ele já estava lá, sussurrando com um tom que ela não poderia ignorar. Você pode salvar seu filho, mas precisa enfrentar a verdade que sua mãe escondeu. O desespero tomou conta de Clara. Todas as respostas que ela buscava estavam agora lançadas em um abismo de incertezas. O que isso significa? Que verdade? Mas ele apenas sorriu, um semblante que prometia dor e revelações. Clara sabia que a resposta estava prestes a desmoronar tudo o que ela acreditava sobre sua vida, sua família e o que realmente aconteceu com Lucas. As sombras se agigantaram ao seu redor e o tempo pareceu parar. Precisamos ir, o tempo está se esgotando. Ele estendeu a mão, mas Clara hesitou. As sombras do passado perseguiam a linha entre o que era real e o que não era. O que ela estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. E se houvesse mais a perder do que apenas Lucas? Precisamos ir! O tempo está se esgotando. Ele estendeu a mão,
Mas Clara hesitou. Um turbilhão de emoções atravessou sua mente. O homem na sua frente, aquele que parecia ser o responsável por um terror que ela desconhecia, possuía um poder que ela não queria entender. Mas você é o namorado da minha mãe. Sua voz tremia. O reconhecimento a atingiu com um soco no estômago. Como você pode estar aqui? O que você sabe sobre Lucas? Uma risada baixa e sombria escapou da boca dele. Exatamente, Clara. Eu sou parte da sua história. O que você não sabe é que sua mãe fez um pacto há muito tempo. E ele agora se estende até você e seu filho. O coração dela disparou e seu corpo ficou paralisado. Como isso era possível? As palavras dele pareciam vindas de um pesadelo. O pacto? Ela nunca havia ouvido isso antes, mas agora tudo fazia sentido. A forma como sua mãe sempre parecia tensa quando o assunto do passado surgia. As reuniões de família em que ela evitava certas pessoas. Clara se lembrava de momentos em que sua mãe a advertia sobre ficar perto de alguns parceiros do passado. Clara, eu não quero que você passe pelo que eu passei. É por isso que estou aqui. Lucas é importante, mas você deve entender a verdade. Eles estão sempre à sua espreita. E o que você descobre pode ser mais doloroso do que a perda. Uma sensação gelada percorreu sua espinha. De repente, uma janela se estilhaçou com um barulho ensurdecedor. Clara pulou, deslizando para trás, enquanto o homem a encurralava. Os gritos do homem ecoavam, mas ela não conseguia compreender. Ele se virou e ela viu o terror em seu olhar. Clarice, rápido! Temos que sair! Ele gritou, sua voz transformando-se em um desespero quase palpável. Mas antes que pudesse reagir, a porta da frente se abriu com um estrondo. Uma figura conhecida surgiu. Era sua mãe, ofegante e com um olhar desorientado. Clara, o que está acontecendo? Você sabia sobre ele? Clara piscou. A confusão a envolvia como uma tempestade. Havia algo em sua mãe que não parecia certo. Não, o que você está fazendo aqui? Ele não é quem diz que é. Sua mãe avançou, o olhar açoitante. Você precisa sair agora! Nesse momento, uma luz intensa iluminou o ambiente e um grupo de pessoas entrou pela porta. Clara não reconheceu ninguém, mas o que mais a deixou apavorada foi o olhar de desprezo em seus rostos. O que vocês estão fazendo aqui? A voz de sua mãe era uma mistura de medo e raiva. Quem são vocês? Chegou a hora, Clara. Nós sabemos a verdade. Um homem alto com uma expressão sombria avançou. Precisamos acabar com isso e você também. Você é a chave. As palavras dele causaram um frio intenso em seu estômago. A reviravolta fazia sua cabeça girar. O que quer que estivesse se desenrolando estava muito além do que poderia imaginar. O homem que parecia ser um aliado agora se tornava uma sombra. E a figura forte da sua mãe parecia um jogo de marionete. Vá, Clara! Não olhe para trás! Sua mãe gritou, mas a confusão a paralisou. Ela sentiu um aperto no peito. Os rostos ao redor pareciam hostis. Onde estava a verdade sobre Lucas? E o que mais sua mãe tinha escondido? Era um mar de segredos e desespero. Uma pequena parte de Clara queria correr, enquanto outra parte precisava entender. Clara! O homem levantou a voz, buscando capturar sua atenção. Você precisa escolher!
Eles vêm, e uma verdade dolorosa está prestes a ser revelada. Neste instante, tudo tremulou. Clara percebeu que estava diante de uma bifurcação. A busca pelo filho se transformara em um labirinto de segredos obscuros. E se a verdade que ficava tão perto fosse ainda mais aterradora do que podia imaginar? Ela sentiu a pressão em seu peito aumentar e uma inquietação tomou conta dela. O que era real? A sombra do passado sussurrava em seus ouvidos e a verdade a ria de volta. E enquanto as vozes aumentavam ao seu redor, ela sabia que se não tomasse uma decisão, perderia não só Lucas, mas a si mesma. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. O que ela ia fazer agora? Precisamos ir! O tempo está se esgotando! Ele estendeu a mão, mas Clara hesitou. Um turbilhão de emoções atravessou sua mente. O homem na sua frente, aquele que parecia ser o responsável por um terror que ela desconhecia, possuía um poder que ela não queria entender. Mas você é o namorado da minha mãe! Sua voz tremia. O reconhecimento a atingiu como um soco no estômago. Como você pode estar aqui? O que você sabe sobre Lucas? Uma risada baixa e sombria escapou da boca dele. Exatamente, Clara. Eu sou parte da sua história. O que você não sabe é que sua mãe fez um pacto há muito tempo. E ele agora se estende até você e seu filho. O coração dela disparou. E seu corpo ficou paralisado. Como isso era possível? As palavras dele pareciam vindas de um pesadelo. O pacto? Ela nunca havia ouvido isso antes. Mas agora tudo fazia sentido. A forma como sua mãe sempre parecia tensa quando o assunto do passado surgia. As reuniões de família em que ela evitava certas pessoas. Clara se lembrava de momentos em que sua mãe a advertia sobre ficar perto de alguns parceiros do passado. Clara, eu não quero que você passe pelo que eu passei. É por isso que estou aqui. Lucas é importante, mas você deve entender a verdade. Eles estão sempre à sua espreita, e o que você descobre pode ser mais doloroso do que a perda. Uma sensação gelada percorreu sua espinha. De repente, uma janela se estilhaçou com um barulho ensurdecedor. Clara pulou, deslizando para trás, enquanto o homem a encurralava. Os gritos do homem ecoavam, mas ela não conseguia compreender. Ele se virou e ela viu o terror em seu olhar. Clarice, rápido! Temos que sair! Ele gritou, sua voz transformando-se em um desespero quase palpável. Mas antes que pudesse reagir, a porta da frente se abriu com um estrondo. Uma figura conhecida surgiu. Era sua mãe, ofegante e com um olhar desorientado. Clara, que está acontecendo? Você sabia sobre ele? Clara piscou. A confusão a envolvia como uma tempestade. Havia algo em sua mãe que não parecia certo. Não! O que você está fazendo aqui? Ele não é quem diz que é. Sua mãe avançou, o olhar açoitante. Você precisa sair agora! Nesse momento, uma luz intensa iluminou o ambiente e um grupo de pessoas entrou pela porta. Clara não reconheceu ninguém, mas o que mais a deixou apavorada foi o olhar de desprezo em seus rostos. O que vocês estão fazendo aqui? A voz de sua mãe era uma mistura de medo e raiva. Quem são vocês? Chegou a hora, Clara. Nós sabemos a verdade. Um homem alto, com uma expressão sombria, avançou. Precisamos acabar com isso. E você também. Você é a chave. As palavras dele causaram um frio intenso em seu estômago.
A reviravolta fazia sua cabeça girar. O que quer que estivesse se desenrolando estava muito além do que poderia imaginar. O homem que parecia ser um aliado agora se tornava uma sombra. E a figura forte da sua mãe parecia um jogo de marionete. Vá, Clara! Não olhe para trás! Sua mãe gritou, mas a confusão a paralisou. Ela sentiu um aperto no peito. Os rostos ao redor pareciam hostis. Onde estava a verdade sobre Lucas? E o que mais sua mãe tinha escondido? Era um mar de segredos e desespero. Uma pequena parte de Clara queria correr, enquanto outra parte precisava entender. Clara! O homem levantou a voz buscando capturar sua atenção. Você precisa escolher. Eles vêm, e uma verdade dolorosa está prestes a ser revelada. Neste instante, tudo tremulou. Clara percebeu que estava diante de uma bifurcação. A busca pelo filho se transformara em um labirinto de segredos obscuros. E se a verdade que ficava tão perto fosse ainda mais aterradora do que podia imaginar? Então, a porta dos fundos se abriu de repente, revelando uma figura familiar. Era Lucas. A criança estava suja, chorando, mas viva. Mãe! Ele correu em direção a ela, mas Clara ficou congelada. Lucas! O grito dela ecoou no ar frio da sala, mas a imagem do menino gerou um tremor no ambiente. Paralelamente, a mãe de Clara olhou para o menino com uma expressão de horror, como se tivesse visto um fantasma. Não, não pode ser! Você o trouxe de volta? O homem que parecia um aliado perguntou, apavorado. Você era a única que não deveria saber. A sala ficou em silêncio. Clara olhou para a mãe, depois para o homem, finalmente retornando ao seu filho. O que está acontecendo? O que você sabe sobre ele? Por que vocês estão tão apavorados? Era como se uma bomba tivesse explodido. Os olhares trocados significavam muito mais do que Clara podia compreender. O clima pesado se tornou opressivo e ela precisava descobrir a verdade. Mas o que estava prestes a entender poderia mudar tudo. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. O que ela ia fazer agora? Lucas! O grito de Clara ecoou pela sala, enquanto o pequeno corria em direção a ela. Os olhos dela se encheram de lágrimas de alívio, mas a tensão no ar era palpável. A mãe de Clara parecia ter perdido a cor. Você o trouxe de volta? Como você conseguiu? O homem que parecia o aliado fez um gesto de advertência. Não, Clara, isso não é bom! Mas não havia como ignorar a alegria esmagadora. Clara se ajoelhou e abraçou Lucas com força. Meu amor, você está bem! O menino a encarou com olhos grandes e assustados. Mas a inocência dele fez Clara querer protegê-lo a qualquer custo. O homem da foto, agora claramente um perigo, tentava se aproximar, mas ela não permitiu. Fique longe dele, Lucas! Clara se levantou, o instinto maternal pulsando em suas veias. A sala estava carregada de tensão e a presença da mãe causava um estrondo emocional. Mãe, o que está acontecendo? Por que você parece tão apavorada? Clara questionou, sua voz tremendo, refletindo a confusão que dominava a cena. Nós precisamos manter ele afastado. Todos vocês. Não pode haver um encontro. A mãe respondeu, suas palavras cortadas por um medo evidente. O homem, que agora ela entendia ser uma sombra do passado, sorriu de um jeito perturbador. O que você não percebe, Clara, é que Lucas não é apenas uma vítima. Ele é a chave. O pacto que sua mãe fez não foi apenas com o meu grupo, mas algo muito mais profundo. As palavras dele flutuaram no ar, como uma névoa pesada. Clara ficou paralisada. O que isso significava para Lucas?
A verdade começava a se desencadear, e o que parecia uma simples busca se transformava em um mistério aterrador. Antes que Clara pudesse protestar, uma luz estrondosa iluminou a sala. Um grupo de pessoas entrou e o choque lavou a expressão dos presentes. Clara! Uma mulher gritou com um tom de urgência. Ela era uma antiga amiga de sua mãe, conhecida por todos, mas naquele momento ela parecia uma estranha. O que está acontecendo? O pacto não pode ser quebrado! Ela se virou para a mãe de Clara, os olhos cheios de pavor. Você sabe o que acontece se eles... Cale-se! A mãe... Vocês estão falando sobre um pacto? Clara começou a juntar as peças. Era um jogo mais mortal do que imaginava. Com quem exatamente? Nesse instante, a mulher se adiantou, seu olhar fixo em Clara. O pacto era para proteger você, Clara. Mas agora, Lucas corre perigo. E a única maneira de salvá-lo é... As palavras dela foram cortadas abruptamente. Um estalo ensurdecedor ecoou e tudo escureceu. Clara sentiu um frio cortante, enquanto um pânico generalizado se espalhava entre todos. A casa pareceu tremer, como se o mundo ao redor estivesse se desmoronando. Lucas, agarrado à perna dela, olhava para cima com medo. Mamãe, o que está acontecendo? Clara, lutando contra o desespero, puxou Lucas para mais perto. Eu não sei, meu amor, mas vamos sair daqui. No entanto, antes que pudesse fazer qualquer movimento, a figura do homem encapuzado tomou a frente de todos. Ele começou a rir, uma risada que parecia ecoar de um pesadelo. Você não entende, não é? Lucas não é apenas parte de um pacto. Ele é a próxima vítima de um ciclo que nunca termina. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Clara sentiu o estômago revirar. O que está dizendo? A mulher antiga amiga da mãe piscou, a voz tremendo. Clara, você precisa entender. Lucas é parte de algo muito maior. A sua família jamais deveria ter se envolvido nesse mundo. O pacto foi feito para proteger, mas ao mesmo tempo blindar todos nós a essa maldição. Um silêncio profundo e involuntário tomou conta, e Clara percebeu que estava novamente diante de um abismo de mistério. O que ela achava que era uma busca desesperada por Lucas, agora era algo que poderia envolver toda a sua família em segredos obscuros. No meio do caos, a voz de sua mãe se elevou, poderosa. Se querem saber, a verdade é que estamos todos presos. E nunca poderemos sair até que a verdadeira origem do pacto seja revelada. O que Clara iria fazer agora? De repente, tudo ficou muito mais complicado e aterrador. As sombras do passado começaram a engoli-la. E a liberdade parecia estar mais distante do que nunca. Cada segundo parecia uma tortura. O destino de Lucas estava em jogo, e a única coisa que restava eram as perguntas sem respostas e uma escolha a ser feita. O que você está dizendo, mãe? Clara estava em choque. Seu coração disparava. Lucas segurava sua mão, olhando em volta, confuso. Que pacto? O que você escondeu de mim? A sala estava tensa. A figura do homem encapuzado ainda estava ali. E aqueles novos visitantes olhavam com desdém. Um deles, um homem alto com uma cicatriz no rosto, avançou. Sua vozeira era como um rugido. Chegou a hora de confrontar a verdade. Não acredite neles, Clara, a mãe dela implorou.
Seus olhos estavam cheios de desespero. Eles querem te manipular. Não podemos deixar a verdade permanecer nas sombras. Lucas não é apenas uma vítima. Ele é a chave para quebrar o ciclo. O homem de cicatriz estava determinado. Passos firmes e olhar feroz. A tensão crescia, como um fio, prestes a se romper. Clara não sabia em quem confiar. Olhou para Lucas, depois para sua mãe, cujos olhos imploravam que ela fugisse. O que você quer dizer com que ele é a chave? Ela gritou, a raiva e o medo transbordando. Nesse momento, algo mudou. Uma luz fraca piscou. E, de repente, uma sombra se projetou contra a parede. A porta dos fundos se abriu lentamente. E uma figura familiar apareceu. Era o avô dela, com um rosto que, no entanto, parecia mais envelhecido. Os olhos dele estavam aterrados. Clara, o que está acontecendo? Você não sabe o que se desenrola aqui. Vovô? Clara nunca ouviu desse jeito antes. Você também está envolvido nisso. O que você sabia? Não podemos fazer isso agora. Eles estão vindo! O avô cortou, e a lembrança de uma noite de tempestade prendeu a atenção de Clara. A verdade que você procura não está apenas sobre Lucas. Está ligada à nossa família, a escolhas que fizemos, a alianças que não fomos capazes de romper. As peças começaram a se juntar, e o mistério que cercava sua vida começou a ficar claro e aterrador. Você também foi parte desse pacto. Clara estava quase gritando, a confusão a desorientando. Sim, a proteção que buscamos. O avô começou, apenas para ser interrompido pela mulher que estava com o grupo, sua expressão feroz. A proteção que você e sua mãe sempre acharam que tinham. Mas o preço é alto, Clara. Sabemos que Lucas é mais do que você imagina. A sala começou a tremer. O vidro das janelas vibrou com a energia de um poder concentrado. Clara segurou Lucas contra ela e se virou para o grupo. O que você quer dizer com isso? Diga-me a verdade. Lucas é a reencarnação. A mulher começou, a voz dela tingida de urgência. A palavra pairou como um raio. Reencarnação? Clara ficou estática. Sua mente girava. O que poderiam estar tentando insinuar? O filho dela? A reencarnação de quem? E antes que qualquer um pudesse responder, um grito ecoou. Clara se virou para ver o homem encapuzado começando a recuar, um brilho aterrador em seus olhos. Ele se transformou de uma figura sombria para algo mais corpóreo, seus contornos se desfazendo, deixando claro que ele não era só um homem, mas uma construção de pesadelo. Não! O tempo não se detém para ninguém! A verdade não pode sair! Ele gritou, e em um instante todo o ar na sala mudou. Luz começou a emanar dele, e Clara pensou que seus ossos iriam se partir com a pressão. Clara, a verdade é que você não é apenas uma mãe. Você é uma guardiã, o avô exclamou. Suas palavras sussurradas, parecendo ser a única coisa que podia furar o caos. Uma guardiã? Clara repetiu, o medo misturando-se com uma nova determinação. Do quê? Do pacto, do ciclo. Você deve tomar a decisão ou tudo estará perdido. O avô disse, a voz falhando. Clara olhou para o homem, agora desfazendo-se em pura luz. Ele começou a desaparecer. Mas ao mesmo tempo, uma visão passou por sua mente. Todas as memórias, todas as sombras da infância. A verdade que não sabia. E mais importante, o que isso significava para Lucas. Não! Não vou perder meu filho! Não posso deixar que isso aconteça!
Clara gritou, os sentimentos fervilhando dentro dela como um vulcão prestes a entrar em erupção. Então, antes que tudo se dissipasse, a sala se transformou em um turbilhão. Uma onda de forças atingiu, fazendo Clara e Lucas perderem o equilíbrio e serem lançados para trás. No meio da confusão, Clara agarrou Lucas com toda a força que tinha, mas sua mente estava mais distante do que o corpo. E quando a luz finalmente desapareceu, a realidade era estranha e nova. Clara encontrou-se em um caminho deserto, com apenas Lucas ao seu lado. Mãe, onde estamos? O olhar dela varreu em torno e a certeza a atingiu como um soco no estômago. O que estava acontecendo? O que significava tudo isso? E a verdade que ela havia descoberto, a revelação horrenda, estava prestes a chegar até ela com um impacto devastador. E no fundo da mente de Clara, uma única pergunta pulsava. O que significava ser uma guardiã? Clara olhava em volta, confusa. A luz do lugar onde estavam iluminava os rostos, mas a escuridão ainda parecia envolvê-los. A sensação de estar presa em um pesadelo misturava-se à realidade clara de Lucas ao seu lado. Mãe, o que está acontecendo? A voz do menino quebrou o silêncio tenso. Antes que Clara pudesse responder, o homem com cicatriz avançou, o olhar determinado. Lucas não é apenas uma criança. Ele é a reencarnação de algo que vem sendo caçado há gerações. As palavras dele reverberaram como um grito na sala. Clara sentiu um nó na garganta e suas mãos começaram a tremer. Reencarnação? Do que você está falando? Ela sentiu o coração acelerar. O homem estava começando a perder a paciência. A convenção em sua voz mostrava que ele estava lidando com segredos que ninguém deveria saber. Sua família tem um passado sombrio. E Lucas é a chave que pode liberar todos nós ou condenar a nós todos. O homem balançou a cabeça, parecendo quase desesperado. Não, isso não pode ser verdade. Clara lutava contra a onda de incredulidade. Ele é apenas meu filho. Não tem nada a ver com o passado. Não seja ingênua, Clara. A verdade é que você, sua mãe e seu avô estão todos envolvidos. O pacto foi feito e Lucas, ele é o próximo. A mulher que estava com o grupo deu um passo à frente, com olhos inquietos. Clara franziu a testa. Para onde essa conversa estava levando? Parem! Isso não faz sentido. Clara queria gritar, mas uma força inexplicável parecia estar sugando toda a energia dela. O que havia dentro daquela sala? E nesse momento, um tremor percorreu o chão. As paredes pareciam pulsar e Clara sentiu estremecer em seus pés. Foi quando uma voz familiar chamou. Mãe, eu estava com você. Clara virou-se e viu a irmã, Helena, aparecer do nada. Um choque agudo perfurou seu coração. O que aconteceu? Com você! Onde você esteve? Ela não sabia se estava mais assustada ou aliviada por ver a irmã. Mas Helena estava pálida e seu olhar era de puro pavor. Helena, você não deveria estar aqui. Clara se aproximou, mas a irmã balançou a cabeça. Você não sabe o que está acontecendo. O que realmente aconteceu com Lucas. Você precisa saber a verdade. Aquilo fez o coração de Clara parar. A verdade sobre meu filho? Sim, o rosto de Helena ficou sombrio. Fui eu quem o trouxe. Eu sabia desde o início. A palavra caiu como uma bomba, transformando o ar ao redor. Você sabia?
Clara sentiu a raiva e a traição brotarem em seu interior. O que você quer dizer com isso? O que você fez? Eu fiz o que tinha que fazer. Assim como nossa mãe. Assim como nosso avô. Helena parecia perdida, mas Clara não podia entender. O sacrifício? A proteção havia sido um fardo familiar por gerações, e a revelação da irmã a devastou. Você não pode estar dizendo isso. Lucas não é um objeto. Ele é meu filho. Clara gritou. Cada sílaba uma punhalada na própria crença. Mascada pela confusão, Clara olhou para a sala e viu os rostos tensos dos outros. O homem com cicatriz ficou parado, observando atento, e a mulher ao lado dele parecia pensar rápido, como se o tempo estivesse se esgotando. Se você não aceitar a verdade, Clara, se mantiver Lucas longe, ele poderá sofrer as consequências do pacto que sua mãe fez. O homem exclamou, sua voz ecoando em desespero. Uma onda de desespero tomou conta. O que Helena havia feito? O que tinham feito com Lucas para levá-lo a esse momento? O peso das responsabilidades começava a pesar em seus ombros, maior do que qualquer dor que pudesse imaginar. Vai ser uma escolha dolorosa, advertiu a mulher, os olhos atentos a cada movimento. A verdadeira identidade de Lucas e o que ele representa agora serão revelados em suas mãos. Clara sentiu um frio intenso na espinha. O que ela poderia fazer? A sala começou a girar ao redor dela, e um grito preso na garganta. Do que aquele pacto era feito? E se Lucas não fosse apenas uma vítima, mas a chave para um poder que pertencia à sua família? Lucas! Ela murmurou, as lágrimas escorrendo pelo rosto ao sentir a gravidade do que seu filho poderia representar. O que ela fará agora? A decisão ecoava na mente dela, cada segundo caindo como uma gota de chuva pesada. E naquele instante, tudo se transformou em um turbilhão. Clara sabia que a verdade que estava prestes a descobrir poderia mudar tudo, mas acima de tudo, poderia custar Lucas. O que estava prestes a fazer poderia destruí-los. Clara sentiu que o ar ao seu redor pesava, como se cada revelação desenterrasse mais camadas de um mistério sombrio. O olhar de Helena estava carregado de desespero, enquanto a irmã tentava falar, mas Clara estava se afogando nas emoções. Ela virou-se para Lucas, que olhava para elas com olhos cheios de confusão. Lucas, escute! Clara começou, mas a correria de vozes em volta se intensificou. O homem de cicatriz gritava, tentando falar sobre a proteção que a família tinha, enquanto a mulher ao lado dele mantinha um semblante tenso, observando Helena como se estivesse esperando algo. Você não pode deixá-lo ficar, a mulher exclamou. Se ele permanecer com você, o pacto nunca será rompido. Mas antes que pudesse entender, uma luz ofuscante surgiu perto da porta da sala. Clara virou-se rapidamente e viu uma figura encapuzada emergindo da escuridão. O homem estava de pé, com o rosto oculto, mas sua presença era palpável, como se uma tempestade estivesse prestes a irromper. Ele se aproximou lentamente, enquanto a tensão na sala parecia congelar o tempo. Cada respirada era um eco de medo. Você não deveria estar aqui. A voz dele era baixa e ameaçadora. Clara sentiu seu coração acelerar. Quem é você? Helena gritou, avançando para protegê-la. Mas o homem não se abalou.
Eu sou o portador da verdade que você não quer encarar. A figura tirou o capuz e revelou um rosto que Clara conhecia muito bem. Era o pai dela, aquele que havia desaparecido anos atrás, envolto em mistério. Pai? Clara mal conseguia pronunciar a palavra. O tempo parecia ter parado e Lucas olhava para a cena com temor. Os outros presentes ficaram em choque, as expressões variando entre espanto e desamparo. Como você pôde? Sua mãe começou, mas a voz dela falhou. O pai apenas olhava para Clara e um sentimento misturado de amor e graço envolveu o ar. Eu tinha que voltar. A verdade não pode permanecer oculta. Você é a chave, Clara, mas Lucas está em perigo. Ele se virou para o menino e sua presença parecia aquecer o ambiente frio. A escolha é sua, minha filha. O que você decidir vai ecoar por gerações. A revelação era como um soco no estômago. O que estava acontecendo? O passado e o presente colidiam em um turbilhão de emoções e Clara se sentia perdida. Você abandonou a gente. Deixou minha mãe no escuro. Suas palavras foram cortadas por um grito de pânico quando a casa tremeu novamente. Agora tudo parecia confuso e as sombras ao redor começaram a se agitar, como se o ambiente pudesse se desmoronar a qualquer momento. Mesmo aqueles que pareciam tão firmes no combate ao passado, agora estavam assumindo uma nova forma de medo. O que você quer dizer com Lucas estando em perigo? Clara gritou, um fio de voz na tempestade de emoção. O pai deu um passo à frente. O pacto é real, Clara, e a responsabilidade não é apenas sua. Nós somos todos parte disso. Diante disso, o homem de cicatriz avançou, interrompendo. Você não pode acreditar nele. Ele é a raiz do problema. Os olhares se encontraram. E um duelo silencioso acontecia. Clara estava à beira de um colapso emocional. Poderia confiar em seu pai, que havia desaparecido? Ou no homem que parecia ter todas as respostas, mas que também trazia um eco qualquer de hostilidade? E o que isso significava para Lucas? Clara, você não tem tempo! Helena clamou, agoniada, como se estivesse percebendo que o passado estava se desdobrando novamente. Engolindo todos, foi então que uma luz explodiu na sala. Um calor intenso escancarando tudo, como se o próprio espaço estivesse clamando pela verdade. Clara piscou e viu uma imagem flascando, memórias dos sequestros e os sussurros que ecoavam na história da família. Um fio se movia, e ela percebeu que a verdadeira natureza de seu filho estava na linha tênue entre o amor e a maldição. Os rostos ao redor começaram a se borrar. Clara só conseguia manter o olhar fixo em Lucas, que se mantinha ao seu lado. Um símbolo de inocência em meio ao caos. Cada segundo parecia uma eternidade. O que aconteceu com o legado da família? O perigo estava presente. Mas e se Lucas fosse muito mais? E se a chave para tudo estivesse dentro dele? E também o tornasse o alvo do que estavam tentando esconder? O tempo estava se esgotando. E Clara não sabia qual decisão faria. E quando tudo parecia estar prestes a desmoronar, ela sentiu uma onda de força interna. Uma escolha se formando em sua mente. O que ela estava prestes a fazer poderia não apenas mudar a vida dela, mas o destino de Lucas inteiro. E essa certeza chocante deixava apenas uma pergunta entre as sombras da sala. Clara, seria capaz de enfrentar o que vem a seguir? Clara sentiu que o ar ao seu redor pesava, como se cada revelação desenterrasse mais camadas de um mistério sombrio.
O olhar de Helena estava carregado de desespero, enquanto a irmã tentava falar. Mas Clara estava se afogando nas emoções. Ela virou-se para Lucas, que olhava para elas com olhos cheios de confusão. Lucas, escute! Clara começou, mas a correria de vozes em volta se intensificou. O homem de cicatriz gritava, tentando falar sobre a proteção que a família tinha, enquanto a mulher ao lado dele mantinha um semblante tenso, observando Helena, como se estivesse esperando algo. Você não pode deixar ele ficar, a mulher exclamou. Se ele permanecer com você, o pacto nunca será rompido. Mas antes que pudesse entender, uma luz ofuscante surgiu perto da porta da sala. Clara virou-se rapidamente e viu uma figura encapuzada emergindo da escuridão. O homem estava de pé, com o rosto oculto, mas sua presença era palpável, como se uma tempestade estivesse prestes a irromper. Ele se aproximou lentamente, enquanto a tensão na sala parecia congelar o tempo. Cada respiração era um eco de medo. Você não deveria estar aqui. A voz dele era baixa e ameaçadora. Clara sentiu seu coração acelerar. Quem é você? Helena gritou, avançando para protegê-la. Mas o homem não se abalou. Eu sou o portador da verdade que você não quer encarar. A figura tirou o capuz e revelou um rosto que Clara conhecia muito bem. Era o pai dela, aquele que havia desaparecido anos atrás, envolto em mistério. Pai! Clara mal conseguia pronunciar a palavra. O tempo parecia ter parado e Lucas olhava para a cena com temor. Os outros presentes ficaram em choque, as expressões variando entre espanto e desamparo. Como você pôde? Sua mãe começou, mas a voz dela falhou. O pai apenas olhava para Clara e um sentimento misturado de amor e traço envolveu o ar. Eu tinha que voltar. A verdade não pode permanecer oculta. Você é a chave, Clara, mas Lucas está em perigo. Ele se virou para o menino e sua presença parecia aquecer o ambiente frio. A escolha é sua, minha filha. O que você decidir vai ecoar por gerações. A revelação era como um soco no estômago. O que estava acontecendo? O passado e o presente colidiam em um turbilhão de emoções. E Clara se sentia perdida. Você abandonou a gente. Deixou minha mãe no escuro. Suas palavras foram cortadas por um grito de pânico quando a casa tremeu novamente. Agora tudo parecia confuso e as sombras ao redor começaram a se agitar, como se o ambiente pudesse se desmoronar a qualquer momento. Mesmo aqueles que pareciam tão firmes no combate ao passado, agora estavam assumindo uma nova forma de medo. O que você quer dizer com Lucas estando em perigo? Clara gritou, um fio de voz na tempestade de emoção. O pai deu um passo à frente. O pacto é real. Clara! E a responsabilidade não é apenas sua. Nós somos todos parte disso. Diante disso, o homem de cicatriz avançou, interrompendo. Você não pode acreditar nele. Ele é a raiz do problema. Os olhares se encontraram e um duelo silencioso acontecia. Clara estava à beira de um colapso emocional. Poderia confiar em seu pai, que havia desaparecido, ou no homem que parecia ter todas as respostas, mas que também trazia um eco qualquer de hostilidade. E o que isso significava para Lucas? Clara, você não tem tempo! Helena clamou, agoniada, como se estivesse percebendo que o passado estava se desdobrando novamente, engolindo todos. Foi então que uma luz explodiu na sala, um calor intenso escancarando tudo.
como se o próprio espaço estivesse clamando pela verdade. Clara piscou e viu uma imagem flascando. Memórias dos sequestros e os sussurros que ecoavam na história da família. Um fio se movia e ela percebeu que a verdadeira natureza de seu filho estava na linha tênue entre o amor e a maldição. Os rostos ao redor começaram a se borrar. Clara só conseguia manter o olhar fixo em Lucas, que se mantinha ao seu lado. Um símbolo de inocência em meio ao caos. Cada segundo parecia uma eternidade. O que aconteceu com o legado da família? O perigo estava presente, mas e se Lucas fosse muito mais? E se a chave para tudo estivesse dentro dele e também o tornasse o alvo do que estavam tentando esconder? O tempo estava se esgotando e Clara não sabia qual decisão faria. E quando tudo parecia estar prestes a desmoronar, ela sentiu uma onda de força interna, uma escolha se formando em sua mente. O que ela estava prestes a fazer poderia não apenas mudar a vida dela, mas o destino de Lucas inteiro. E essa certeza chocante deixava apenas uma pergunta entre as sombras da sala. Clara seria capaz de enfrentar o que vem a seguir? Então, de repente, como um estalo, a luz engoliu tudo. Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. E no instante seguinte, a sala foi substituída por um vasto deserto. O céu escuro pontilhado de estrelas. Clara olhou ao redor, confusa. Momento! O homem de cicatriz exclamou. Isto é parte do ritual! Você desafiou as forças que estavam adormecidas. Não! Gritou o pai de Clara, desesperado. Eles não podem saber! O legado, a maldição! Você sonhou com isso, Clara. A luz começou a girar, formando um redemoinho ao redor. Clara se sentiu sendo puxada, e a sensação era como um buraco negro. Aí começou a se distorcer, e ela estendeu a mão, mas não conseguiu alcançá-lo. Clara! Ele gritou, e o desespero na voz dele rasgou seu coração. Mãe, me ajuda! E então a realidade se desfez completamente. Clara caiu em um abismo de escuridão. Quando finalmente abriu os olhos, estava sozinha. Lucas havia desaparecido. Desesperada, ela olhou para os lados, mas nada. As únicas vozes que ouviu eram ecos distantes de risadas e gritos. A solidão a engoliu. O que aconteceu, Lucas? Ela sussurrou, e uma resposta sussurrou de volta. Você precisava entender que a verdade pode ser mais intensa do que a dor. E ali, perdida e sozinha, Clara percebeu que todas as escolhas que fizera até aquele momento agora eram questionáveis, e a linha entre amor e maldição se tornava perigosamente tênue. A reviravolta não só tinha abalado sua vida, mas agora estava também levantando signos de que um segredo mais profundo e sombrio à espreita poderia determinar o destino dela, de Lucas e de toda a sua família. Clara sentiu o desespero a envolver como uma neblina densa. Ela estava presa entre o que sabia e o que ainda precisava descobrir. Lucas! O nome do filho escapou de seus lábios como um eco, preenchendo o ar pesado com uma urgência que só ela parecia sentir. O pai, agora revelado, olhou para ela, sua expressão uma mistura de amor e dor. Clara, você precisa se lembrar. O poder que corre em suas veias é maior do que você imagina. As palavras dele cortaram o silêncio, mas não aliviaram a tensão. O homem de cicatriz avançou, seus olhos ardendo com determinação. Quem você pensa que é para aparecer agora?
Você abandonou a família quando mais precisavam de você. O ambiente se incendiou com a hostilidade. Clara ficou em pé, entre os dois homens, sem saber para onde olhar. Eu não posso perder mais ninguém, Clara murmurou, sentindo a energia densa do lugar. Eu só quero meu filho de volta. Ela agarrou a mão de Lucas, que tremia ao seu lado. Seu olhar hesitante refletia o medo dela. Eu sou a chave, mãe, Lucas sussurrou, muito baixo, mas Clara o ouviu. Eu sinto isso. Um aperto no peito dela a fez olhar para ele. Seus olhos grandes e inocentes se tornaram um farol de esperança. Se eu sou a chave, então o que você espera de mim? Perguntou Clara, sua voz se fortalecendo. Opa, silêncio! Todos na sala pararam, esperando pela resposta de sua mãe. Vá, Clara! O que quer que você faça, faça agora! O desespero nas palavras dela queimou na consciência de Clara. O passado não podia permanecer escondido. Se o pacto realmente existe, se Lucas é parte dele, precisamos enfrentá-lo, disse Helena, a voz firme. Estamos juntos nessa! Um profundo silêncio preencheu a sala. Clara sentiu um calor crescendo dentro dela. Uma sensação de conexão com tudo que estava em jogo. A energia do passado começou a pulsar, como se todas as histórias não contadas quisessem emergir. E Clara sabia que o momento de escolha estava às portas. Ela fechou os olhos por um instante, deixando que as imagens de seu passado fluíssem. Memórias de sua infância, a dor de perder seu pai, o sussurro sobre o pacto. Tudo fazendo sentido agora. Eu não posso fazer isso sozinha. Uma lágrima escorreu de seu olho. Se somos realmente todos parte disso, então vamos juntos. A sala começou a brilhar. Os rostos ao redor dela ganharam novas cores, como se cada emoção que compartilharam houvesse trazido nova vida à escuridão. Clara olhou para Lucas, sua luz interior refletindo um conhecimento profundo. Estamos juntos, sempre. E assim, as mãos dela se ergueram, tentando quebrar as correntes invisíveis do pacto. Uma onda de luz emanou, envolvendo a todos em um calor reconfortante. As sombras começaram a se dissipar lentamente, e Clara percebeu que o poder dela, junto com o amor desinteressado por Lucas e a força da família, poderia desmantelar o que estava por trás do ciclo. Mas a luz também tinha seu preço. Clara sentiu a dor gostar o corpo dela, enquanto memórias sorrateiras escapuliram como estrelas em uma noite escura. No fundo da mente dela, uma voz sussurrou: Você deve tomar cuidado! O que é revelado pode custar mais do que você estima. Nesse momento, tudo explodiu. Clara caiu de joelhos, cercada por um turbilhão de emoções enquanto a sala tremia. Quando a poeira baixou, Lucas estava ali, segurando sua mão, e todos os presentes estavam entregues a um novo começo. Tudo é diferente agora, não é? Lucas perguntou, olhando para o céu claro que se abriu sobre. Eles, a esperança pairava no ar. Clara respirou fundo e sorriu. Sim, mas o que vem a seguir, amor? O que somos agora? Naquele momento, Clara soube que o futuro era um mistério, uma nova aventura que aguardava por eles. E enquanto a luz os cercava, Clara sentia que estavam prontos para enfrentar qualquer desafio juntos. E agora, querido leitor, lembre-se, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa conclusão.
O apoio de vocês é fundamental.